me down. Let me down. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Regina Luz e hoje... Temos alguns objetivos com esse vídeo aqui hoje, tá? Responder algumas perguntas que estão aqui muito importantes, dar uns toques muito importantes para vocês. Pergunta. Aí vieram as perguntas, vamos lá. Na low carb, devo comer de 3 em 3 horas? Lógico que não, porque a low carb, ela por si só vai te dar uma satisfação, uma saciedade que nem você vai querer comer a cada 3 horas. E nós viemos dos homens das cavernas, isso tá no nosso DNA. E nós comíamos quando dava, quando tinha, quando conseguíamos a caça ou quando conseguíamos alguma coisa para comer. Então comer de 3 em 3 horas foi imposto aí pela... Não devemos. Então, existe algum problema em fazer jejum por longos períodos de tempo? Não. Em relação à pergunta anterior, essa mesmo já responde. E veja o nosso vídeo sobre jejum. Jejum intermitente. Está explicando tudo. Fale-me sobre a indústria alimentícia e a dieta low carb. Existe uma compatibilidade? Não existe nada. Não existe nada. A indústria alimentícia, ela joga de uma forma muito pesada, tá? Por exemplo, elas têm por trás, o exemplo que eu vou dar, por trás de um biscoitinho, daqueles recheadinhos, ali existem engenheiros de alimentação, aquela crocância, aquele cheiro extra. Deixar o alimento irresistível. Deixar o alimento irresistível, aquilo tudo é muito estudado. Ele leva mais açúcar, ele leva mais um aroma maior. E um outro detalhe, para durar tanto tempo numa prateleira, gente, boa coisa não é, né? Porque alimento de verdade, ele é perecível. Parafraseando o Dr. Souto, É. descasque mais e desembale menos. E desembale menos. Segue isso. Você tá entendendo? Então não é. São incompatíveis. Além da questão estética, a low carb serve para prevenir doenças? Sim. Quais, por exemplo? Obesidade, que gera outras doenças, né? Diabetes tipo 2, que inclusive... A Associação de Diabetes Americana colocou no ano passado, não foi isso? Foi o ano passado. Um protocolo lá falando que a low carb, como estratégia de alimentação é a mais eficaz Gente, olha só, não está falando de reduzir o diabetes, não. Está falando de reverter. A tipo 2, tá? Bem claro, tipo 2. Tá lá, gente, isso é bacana, tá? Todo mundo deveria fazer? Todo diabético deveria fazer? Não, ele não tem obrigação de fazer, mas ele tem direito... Porque estão falando assim, podem pensar, a Regina está falando que diabético tem que fazer. Não, deveria, mas pelo menos... Ter direito de saber que existe essa possibilidade. O direito de saber, isso deveria ser avisado. Inclusive, o diabético que faz a low carb, tá? Ele tem que ser acompanhado por um médico. Por quê? Porque vai chegar num momento, isso eu garanto, em que os remédios vão ter que ser modificados até sumirem. Porque senão ele pode ficar fazendo a low carb por conta própria e o remédio nem precisar mais ser tomado e ele continuar tomando porque está achando que ainda está naquele processo da diabetes tipo 2. Então, gente, se você tem diabetes tipo 2 e quer fazer o low carb, é a melhor coisa que você pode fazer para a sua vida. Agora, com um acompanhamento médico. Sempre. É saúde, gente. Outra pergunta que isso é bem importante. A low carb, para ser feita, custa muito caro? Depende. Como qualquer alimento, né? Como qualquer dieta. Qualquer alimentação. Como qualquer alimentação. Por exemplo, eu posso levar para o meu trabalho, por exemplo, um pedaço de salmão regado a caviar e champignons. Como eu posso também levar para o meu trabalho, por exemplo, uns ovos cozidos ou um músculozinho cozidinho na panela, que eu adoro, faz molinho. Obesidade
é doença. Uma vez que você teve essa doença, que é uma doença. Se eu parar com a low carb, gente, e comer do jeito que eu tava... Comer, vai voltar volta. tudo de uma hora para outra e mais do que antes. Porque o corpo provavelmente vai fazer alguma leitura de... Nossa, faltou esse tipo de nutriente, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e vai piorar. Sabe? Então, é uma doença. Não é a obesidade é uma doença crônica, não é uma doença aguda, entendeu? Não é tipo uma doença que você vai lá, toma um remédio e fica bom. Não. A obesidade é uma doença crônica, por mais que você esteja magro. E a low carb para vegetarianos? Para vegetarianos, eu sugiro que eles leiam a Eco Atkins, tá? Tá tudo ali explicadinho. Tem jeito para todo mundo. Tem jeito para todo mundo. Adoçante faz mal? Olha, cientificamente ainda não tem nada comprovado. Agora, contra o açúcar tem tudo comprovado. Então é aquela história, você vai botar na balança, você ainda não consegue ficar sem o docinho. Entre comer açúcar e o adoçante, vai no adoçante. Vai no adoçante. O que é mais relevante para o emagrecimento? A dieta ou o exercício físico? A dieta. Porque se você fizer somente o exercício físico, olha o que vai acontecer. Dieta no sentido de alimentação, né? Dieta no sentido de... Quando eu falo dieta, é alimentação, tá? Se você fizer somente... Porque exercício físico é maravilhoso. Lógico. Tá? Para a saúde. Agora, para emagrecer, só ele... Olha o que vai acontecer. Você vai entrar numa academia, você vai fazer os seus exercícios, você vai suar muito, você vai gastar água, você vai gastar, vamos dar um exemplo aí, umas 400 calorias, tá? Foi pra esteira e tal, umas 400 calorias. Ok, você vai beber água, você já repôs esse líquido. E você instintivamente, sem sentir, se você não faz uma redução alimentar, você vai dar umas garrafadinhas a mais, porque vai aumentar a sua fome. Então, o ideal é você fazer os dois. Agora, se você tiver que optar por um para emagrecimento, que seja uma reeducação alimentar, uma low carb. Que é a nossa bandeira Low aqui, carb. tá? Mais uma. Low carb é igual à dieta da proteína? Não, nunca. As pessoas confundem, acham que low carb é você se entupir de carne dia e noite. Você só come carne? Não, nem a gente. A low carb, como qualquer outra filosofia alimentar, ela é de acordo com a sua necessidade, ela vai de acordo com o seu objetivo. Por exemplo, se seu objetivo é perder peso, você não vai comer coisas que tenham carboidrato a mais, amidos, né? Não pode, não tem como. Batatas, não dá. Agora, para atingir o peso, seu peso-alvo, vai inserindo um pouquinho de carboidrato. aí você pode comer um pouquinho mais de frutas. Mas carboidrato do bem, tá, gente? Você do pode bem. comer mais raízes. Entendeu, gente? É isso. Quando eu falo isso, uma vez já deu problema. A gente não tira o carboidrato, é low carb, que em inglês Baixo significa carboidrato. baixo carboidrato. A carne contém carboidrato, os legumes contêm carboidrato, tudo pequenininho, tudo direitinho, entendeu? Não é que vai cortar, não é zero carboidrato. Mas não é o industrializado Mas- que tá lá entupido. Se você tem visão low carb, entra no mercado, tu fica assustado com o que estão te oferecendo para comer. Hoje em dia eu fico muito É um assustada absurdo. quando eu vejo crianças saindo Pois com aqueles é, porque o sacos. adulto ainda tem uma noção do que pode e do que não pode. Agora, Criança criança são os é pais. covardia, e é covardia isso. Pô. E, por último, dicas para os inscritos. Gente, vamos lá. Hortifruti, peixaria e açougue. Pronto. E tudo que for da época, tá bom? Tudo que for da época, você vai comer bem, em conta. Só uma coisinha à parte. É óbvio que nada é tão barato quanto os farináceos, né, sem ser low carb. Mas depois o que você gasta de remédio, dá um custo-benefício, vai na frutinha da estação, dentro do que nós podemos, né? Que é o abacate, o coco, isso tudo já tá. Gente, eu já falei isso tudo.
Isso tudo estão nos meus vídeos. Gente, Tá bom? os links lá para esses vídeos vão estar em ordem cronológica, como eu prometi para vocês. É só ir clicando. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Um beijo.